Você já uma vez reclamou sobre o comportamento de um ou mais de seus colaboradores? Reclamando porque eles não fazem da maneira certa, porque eles sempre fazem daquele jeito em vez do jeito que você quer. Você já conversou com eles, já deu treinamento para eles e nada mudou. Você sabe por que isso acontece? Não, claro que você não sabe. Porque se soubesse, você teria mudado o comportamento deles. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você exatamente por que as pessoas não mudam o comportamento e, mais importante, o que você pode fazer diferente para ter um resultado diferente. Para eles definitivamente mudar o comportamento, para ter aquele comportamento que você espera, que você precisa para gerar os resultados na sua empresa. Primeira coisa que você tem que entender: você não consegue mudar o comportamento de ninguém. Você não é capaz, você não tem esse poder, você não controla o comportamento da outra pessoa. É o indivíduo que vai decidir. Agora, ele ou ela pode decidir mudar o comportamento porque você tenta forçar ou pressionar. É possível isso, mas é sempre uma decisão da pessoa. Então, em vez de focar tanto no que você está fazendo, foca naquela pessoa e entender por quê. Por que ela está utilizando o comportamento atual. E a primeira coisa que tem que entender é que as pessoas agem como eles agem porque eles acham certo. Por eles acham que é certo. Eles têm um porquê, eles têm uma razão. E você não precisa concordar com a razão deles, mas você tem que entender a razão deles para poder saber onde fazer o ajuste, onde ajudar eles a ver de forma diferente. Mas as pessoas estão agindo com a razão deles. Então, por que as pessoas não mudam comportamento? Quando você fala para eles, faça tal coisa, tem 3 principais razões por que um adulto não vai mudar comportamento. Primeira razão é porque ele ou ela não sabe que você espera outro comportamento. Porque você não falou. Ah, George, mas eu já falei 1000 vezes. Mas será que você já falou 1000 vezes? Será que você foi específico? Muitas vezes as instruções que são passadas para a turma são assim. Faça o seu melhor. Faça mais. Faz mais rápido. Faz tudo. Tudo é mais importante. Tem que cuidar de tudo. Tem que se importar com tudo. Mas eu já falei para ele, Jorge. Não, você não falou. Você falou em termos tão gerais que o cara não sabia exatamente qual era o comportamento que você espera. Quais são os indicadores que você vai utilizar para medir o comportamento dele? Quais são os parâmetros de comportamento que são aceitáveis e não são aceitáveis? Se você chega lá para a pessoa e fala, faça tudo o que é possível, você não pode reclamar quando ele faz tudo o que ele acha possível. Ah, não, mas eu não achava que ele ia fazer tal coisa, eu achava que ele ia fazer outra coisa. Então por que você não falou para ele? Ele não consegue ler sua mente. Então, primeira coisa, para mudar o comportamento, é você tem que ser específico sobre o comportamento esperado. E tem N maneiras de fazer isso. Uma das maneiras que a gente fala muito no nosso curso de Dobrando Resultados é entendendo a cultura da empresa, definindo a cultura e os valores da empresa e vivendo esses valores. Se todo mundo sabe quais são os valores da empresa e todo mundo na empresa vive para esses valores, é bem mais fácil para a pessoa saber aqui isso é aceitável, aqui isso não é aceitável. Mas você tem que ser específica sobre os comportamentos. Específico sobre comportamentos, não simplesmente sobre resultados.
Não adianta dizer, a gente quer crescer a qualquer custo. Aí depois reclamar sobre os comportamentos que a pessoa está utilizando para crescer. Porque você pediu para a empresa crescer a qualquer custo. A gente quer faturar mais. Aí você reclama sobre a maneira que a pessoa está agindo para aumentar o faturamento. Então, você tem que ser específico sobre os comportamentos. Ajudar a pessoa a entender exatamente quais comportamentos são aceitáveis e quais não são aceitáveis. E você tem que ser coerente. Não adianta dizer para a pessoa, você não pode ser grosso com o cliente quando você está sendo grosso com o cara. Porque, peraí, sendo grosso é aceitável ou não é aceitável dentro dessa empresa? Não adianta ter 2 pesos e 2 medidas. Não adianta dizer, vocês que são colaboradores ou funcionários têm que agir assim, 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 mas a minha esposa, o meu filho que trabalha na empresa, pode agir de outra maneira. Os gerentes podem agir dessa maneira, as pessoas na linha da frente têm que agir assim. Isso não funciona. Comportamento tem que ser aceitável ou não aceitável por todo mundo. Então, seja específico sobre esse comportamento, porque a primeira razão por que a pessoa não muda é porque ele não sabe. Agora, o lado bom disso é para mudar o comportamento nessa situação. É fácil. Simplesmente precisa informar a pessoa. Eu não sabia. Você não sabia, não tem problema. Agora você sabe, pronto, acabou. Acabou. Resolvido. Sem trauma, sem drama, sem estresse. Sabe, lembra, cara não consegue ler seu mente. Então vai lá, explicar para ele o tipo de comportamento que você quer e muitas vezes a pessoa vai modificar porque agora ele ou ela tem as informações que precisa para ter o comportamento adequado. A segunda razão por que as pessoas não modificam o seu comportamento, não mudam o seu comportamento, é porque eles não sabem como. Então, eles sabem que eles devem fazer de forma diferente, mas eles não sabem como. Por exemplo, isso é muito comum em termos de comunicação e resolução de conflito. A pessoa sabe que ele deve resolver conflito de outra maneira, mas ele não tem técnicas. Ele não sabe como fazer. Ninguém nunca falou para ele. Ninguém nunca explicou ferramentas das coisas. Ou tomada de decisão, por exemplo. A pessoa quer tomar a melhor decisão, sabe que ele precisa tomar decisões melhores, mas ele não sabe como. Ele não sabe como. Então, isso é diferente de não saber que ele deve fazer tal coisa. Ok? Então, em algumas situações, vamos supor conflito na equipe. Ok? A pessoa vai ter conflito e ele está esperando o gerente resolver o conflito, porque ele acha que isso é papel do gerente. Então, muitas vezes você tem que explicar para ele, não, é você que tem o conflito, você tem que resolver o conflito. Não precisa levar isso para o gerente, é você e outra pessoa que podem resolver. Então, agora ele sabe. Agora, simplesmente sabendo que a responsabilidade dele não é necessariamente... Não necessariamente vai resolver a situação, porque talvez ele não sabe como. Não sabe. Não sabe como ter uma conversa, não sabe as técnicas de empatia, não sabe como negociar. Não sabe. Então, nessas situações, treinamento sim resolve. Treinamento resolve. Você tem que dar as ferramentas e as abordagens para a pessoa saber como fazer isso. Então, nessa situação, treinamento ajuda. Então, você tem a primeira situação que a pessoa não sabe, você resolve isso dizendo para ele. A segunda situação é que a pessoa não sabe como, e você resolve isso com treinamento.
Essas duas coisas resolvem boa parte dos problemas. Aí você tem a terceira razão porque as pessoas não mudam o comportamento, que talvez seja, na maioria das empresas, uma das mais comuns, é porque eles não querem. Eles não querem. Sabe aquela situação quando você está... Mas eu já falei 1000 vezes para esses caras para fazer de tal maneira. Eu já trouxe um consultor, a gente faz treinamento e mesmo assim eles não mudam. Sabe por quê? Porque eles não querem. E nessa situação, informação não vai mudar e treinamento não vai mudar. Porque você já tentou essas duas coisas. Se você já falou 1000 vezes para as pessoas e mesmo assim eles não estão fazendo, falando 1001 vezes não vai resolver. Eu garanto. Garanto. Seu treinamento não resolveu, não é um problema de conhecimento. Então é um problema de atitude ou um problema de querer mudar. Agora, muitas vezes, o que acontece é o dono da empresa, o líder da empresa fala, mas basta eu querer que eles mudem, isso deve ser o suficiente. Só que a experiência mostra para você que isso não funciona. Se isso fosse suficiente, ele já teria mudado. Você não teria esse estresse se essa abordagem funcionasse. Mas não funciona. Então, mesmo se você acha que, mas deve ser suficiente que eu falo para eles, tá bom, filosoficamente deve ser o necessário, mas na prática não foi. Então, você tem que ter outra abordagem. Ok? E essa abordagem com esse terceiro grupo tem a ver com, primeiro, você entendendo que você não pode mudar o comportamento deles, tem que ser a decisão deles. A segunda parte disso é que você tem que entender por que está no interesse deles mudar o comportamento. O que eles vão ganhar mudando o comportamento, porque isso requer esforço por parte deles. O que eles vão ganhar com esse novo comportamento, que vai ser interessante para eles. O que eles vão ganhar é que a empresa vai bater a meta. Mas se a empresa bate meta, você como dono sai melhor, mas eles. O que eles ganham com isso? Entende? Tem que ter um benefício para eles. Tem que tornar a vida deles melhor. E o benefício não precisa ser dinheiro, sabe? Eu não estou necessariamente falando isso. Talvez vai ser a satisfação do cliente, sabe? O cliente vai encher o saco menos, sabe? Das pessoas, vai ser menos reclamações, vai ser mais produtivo no dia. A gente vai conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer durante a experiência. A gente não precisa fazer hora extra. Pode ser que vai melhorar os resultados e eles, sim, podem ganhar mais dinheiro, assumir responsabilidades maiores. Pode ser N tipo de benefício para eles, mas você tem que enxergar isso através dos olhos deles. Se eles mudam o comportamento, o que eles ganham? Ou, se eles não mudam o comportamento, o que eles perdem? Agora, toma muito cuidado com isso, que isso não vira ameaça. Porque ameaças não funcionam muito bem em termos de produtividade. Sabe, parece simples para dizer, cara, é o seguinte, se você não muda seu comportamento, eu vou mandar você embora. Isso é simples. Só que não é muito eficaz. Sabe por quê? Porque esse cara tem condições de ser muito produtivo. Ele tem possibilidade de agregar muita coisa para a sua empresa. E você vai mandar ele embora? E o que isso resolve? Não resolve nada para você, porque você vai precisar ir atrás de outra pessoa, contratar outra pessoa, trazer essa pessoa por dentro da empresa, e se essa segunda pessoa tem o mesmo problema. Você nem está na estaca zero, você está numa situação pior, porque você perdeu toda a produtividade durante esse período de contratar a pessoa nova.
Então, toma cuidado com essa coisa da ameaça, porque além de poder perder a produtividade da pessoa, as outras pessoas na equipe estão de olho. Meu Deus do céu, esse líder, sabe, se a gente não faz o que ele quer, ele ameaça a gente ir embora, sabe? Eu não quero ficar nesse ambiente. As melhores pessoas não vão querer ficar. Então, toma cuidado com a ameaça. Mas, o que você pode chamar a atenção, de novo, voltando para o interesse da outra pessoa. Vamos supor que você tem o seu colaborador Lorenzo, que um dia quer ser gerente da área dele. Só que Lorenzo tem um problema em resolver conflitos. Você pode dizer para ele, Lorenzo, é o seguinte, você não vai assumir um cargo de gerente se você não sabe resolver conflitos. Isso não é uma ameaça, mas é uma habilidade necessária para você na posição de liderança. Então, você vai perder o seu sonho de ser gerente se você não muda esse comportamento. Isso é uma maneira de chamar a atenção da pessoa sem ameaçar. Mas lembra, tem que ser alguma coisa importante para aquela pessoa. E a maneira de saber se é alguma coisa importante para ele ou não é bem prática. Se ele já mudou o comportamento, é porque está no interesse dele. Se ele não mudou o comportamento, é porque não está no interesse dele. E não confunde seu interesse com o interesse dele. Só porque você se importa muito com esse comportamento, não quer dizer que ele vai se importar. Então, você tem que entender o que ele procura, o que é interesse deles e o que ele quer. Então, uma coisa simples que eu uso com pessoas o tempo todo. Mas eu tenho um funcionário, o meu colaborador, ele só quer uma vida quietinha, sabe? Ele não quer crescer, ele não quer isso, ele não quer assumir mais responsabilidades, ele só quer uma vida quieta, ele só quer ir lá no final do dia, sabe, brincar com os netos, tudo tranquilo. Então você fala o seguinte para ele: você quer uma vida quietinha? Você não quer que eu pegue no seu pé o dia inteiro? Então é o seguinte: muda esse comportamento, eu vou deixar você sozinho, sossegado. Pronto. Está no interesse dele mudar o comportamento. Porque ele vai ganhar o que ele quer, que é sossego. E você ganha o que você quer, que é o comportamento diferente dele. Todo mundo sai ganhando. Simples. Então, de novo, 3 razões por que as pessoas não mudam comportamento, os adultos. Elas não sabiam que precisava de outro comportamento, achavam que o comportamento deles estava certo. Você resolve isso explicando o comportamento esperado detalhadamente. Segunda razão, não sabe como. Sabe que ele deve agir de outra maneira, mas não tem as ferramentas, os conhecimentos, a sabedoria de saber como fazer isso. Você resolve isso com treinamento. E a terceira razão é porque ele não quer. Ele não quer porque ele não acha alguma coisa interessante para ele nesse esforço e esse novo comportamento. E você resolve isso mostrando para ele como ele vai ganhar adotando o comportamento novo. Faça isso com seus colaboradores e você vai ver de imediato a mudança no comportamento deles. Bom trabalho!